Hello, tudo bem? Eu sou a Polly, sou professora de redação e de língua portuguesa e hoje eu vou te ajudar a fazer uma introdução nota 1000 para sua redação do Enem. Vou te passar todos os elementos essenciais que tem que ter no seu texto, número mínimo e máximo de linhas, tudo aquilo que você precisa para sua redação ficar perfeita. Mas, antes disso, eu vou te pedir para se inscrever aqui no meu canal, gente. É gratuito, vocês não pagam nada, é só se inscrever. E se gostar do vídeo, se achar que te ajudou, dá aquele like no final. Então, bora portuguesar comigo? Bom, agora aqui na tela nós vamos ver juntos quais são os elementos que devem ser apresentados na introdução. Então é importante falar primeiro, que a nossa introdução, ela deve conter entre 5 e 7 linhas. Ah, Polly, ela pode ter mais linhas? O ideal, gente, é que seja nessa proporção, porque eu já fiz o cálculo certinho para vocês de quantas linhas deve ter para cada parte do seu texto, porque assim eles não ficam desproporcionais. O que seria um parágrafo desproporcional? Eu escrever, por exemplo, uma introdução com 3 linhas, um desenvolvimento com 15 e uma conclusão com 5. Percebe que não tem uma certa proximidade na quantidade de linhas? Pois é, isso daí também é importante para o seu texto. E aí, na nossa introdução, a gente tem que ter os seguintes elementos. A gente tem que ter o tema, a gente tem que ter 2 argumentos e a gente tem que ter a nossa opinião, o nosso posicionamento. Eu vou colocar posicionamento porque o meu receio, posicionamento, é que vocês pensem no seguinte, pensem assim: ah não, se é opinião eu vou colocar eu acho, eu penso, eu acredito, e essas palavras a gente sabe que não tem que aparecer no nosso texto dissertativo argumentativo, mesmo porque esse texto ele não vai ser escrito em primeira pessoa, e sim em terceira. Então, vamos lá. Suponhamos que o tema da sua redação seja aquele tema do Enem, os estigmas associados às doenças mentais na sociedade brasileira. Aí, gente, brasileira. A primeira coisa que eu vou pensar é o seguinte: qual é o meu tema em si? O meu tema é doenças mentais. É o meu eixo temático. O que é o eixo temático? É o assunto da minha redação. Eu vou falar sobre o quê? Sobre doenças mentais. E aí, deixa eu pôr o rosinha aqui. Então, esse é o eixo temático. Mas aí tem as partes que a gente vai chamar de recorte do tema. O que é o recorte? São as palavras-chave que obrigatoriamente devem aparecer na sua introdução, no seu desenvolvimento e na sua conclusão. Quais são essas palavras? Estigmas. Então, gente, quando a gente pensa em estigma, a gente tem que saber, e é fundamental, saber o conceito. O que é um estigma? É uma rotulação. Eu vou rotular aquela pessoa por uma característica física ou mental que ela possua, E aí, vamos supor que agora vai escrever minha redação. Uma coisa importante que eu esqueci de colocar aqui, que é obrigatório para sua redação ficar top, ficar excelente, é o repertório. Então, a nossa introdução tem que ter o repertório, o tema, 2 argumentos e seu posicionamento. Gente, é uma fórmula de bolo. É isso daqui, vai dar tudo certo. Então, vamos pensar em algum repertório, alguma coisa que fale sobre doenças mentais. Eu vou usar o filme O Coringa. E eu posso fazer esse uso. Por quê? O Coringa, ele trata de questões associadas às doenças mentais. Então, eu vou começar assim, No filme O Coringa. E aí, nomes de filme, de obras literárias, a gente tem que colocar entre aspas. O protagonista sofre diversas discriminações devido à sua doença mental. Então, essa parte aqui é o meu repertório. Agora, eu vou usar um elemento coesivo. O que é o elemento coesivo? É um termo, uma conjunção ou algum elemento para ligar as partes do meu texto. Nesse contexto, nota-se
que o mesmo, e aí eu vou ter uma aula só para explicar para vocês quando que eu posso e não posso usar o mesmo, tá? Nota-se que o mesmo ocorre na sociedade brasileira. Então, vocês vão perceber, ó, que eu já coloquei uma parte do tema, sociedade brasileira. Principalmente, quando se trata dos estigmas, associados às doenças mentais. Então, acabei de colocar meu tema. Isso... Opa, que letrinha difícil, feio demais. Isso se deve ao preconceito e a omissão governamental. Pronto, governamental. Finalizei minha introdução. Então, olha só, aqui eu tenho o meu repertório. O que é o repertório? É um conhecimento externo associado ao tema que eu trago para minha redação. Então, aqui, ó, no filme O Coringa, o protagonista sofre diversas discriminações devido à sua doença mental. Vou usar o elemento coesivo nesse contexto. Nota-se que o mesmo ocorre na sociedade brasileira, principalmente quando se trata dos estigmas associados às doenças mentais. Aqui agora eu trouxe o meu tema, olha aqui, estigmas associados às doenças mentais. Mas é importante a gente lembrar que não basta só eu trazer o repertório, deixar ele solto. Eu preciso relacionar ao meu tema. Porque se eu não o relaciono, eu tenho o chamado repertório de bolso, tá bom? Que eu vou usar uma outra aula para explicar. Isso se deve ao preconceito e à omissão governamental. O que é isso? Esses daqui são o meu argumento 1 e o meu argumento 2. Por que são argumentos 1 e 2? Porque essas daqui são as minhas causas do problema, os fatores que causam as doenças, os estigmas associados às doenças mentais. Beijo e até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido muito e até o próximo vídeo. Beijo!